Fração ou divisão. A fração nada mais é que uma forma de representar uma divisão. A representação de uma fração é dada por uma barra de divisão, onde encontramos um número acima chamado de numerador e um outro número abaixo chamado de denominador. Aqui nós temos 5 frações representadas e a forma de como nós lemos estas frações são 1 sobre 7, 1 sétimo, 2 sobre 5, 2 quintos, 9 sobre 12, 9 dozeavos, 13 sobre 9 ou 13 nonos, 21 sobre 18 ou 21 18avos. Mas qual o significado de uma fração ou divisão? Vejamos aqui. Temos aqui alguns discos divididos em partes iguais e temos aqui um disco inteiro. Nesse disco, em azul escuro, temos uma divisão em 3 partes iguais, sendo que uma delas foi retirada. Então, retiramos uma parte em 3. Então, aqui nós temos 1/3 do disco. Se eu retirasse 2 partes em 3, então eu teria 2/3 do disco. Continuando, tenho aqui o disco dividido em 8 partes iguais. Então, se eu retirar 3 partes das 8, nós teremos 3/8 do disco. Aqui, nós dividimos o disco em 5 partes iguais. Cada uma delas equivale a 1/5 do disco. Se eu retirasse, por exemplo, 3 partes das 5, então eu teria 3/5 do disco. Aqui, eu dividi o disco em 10 partes iguais. Cada uma delas representa 1/10 do disco. Se eu tomasse aqui 4 partes, então eu teria 4 em 10, ou seja, 4/10 do disco. Logo, 1/7 significa uma divisão em 7 partes iguais e retira-se uma delas. 2/5 significa uma divisão em 5 partes iguais, retirando-se 2 delas. 11/13, ou 11 sobre 13, significa uma divisão em 13 partes iguais, retirando-se 11 delas. Mas e o caso de 10/6 ou 10 sobre 6? Está aqui uma representação através desta imagem. O que significa 10 sobre 6 ou 10/6? Significa pegarmos 2 inteiros, 1, 2, dividirmos cada um deles em 6 partes, retirar um inteiro, ou seja, 6 em 6 partes, e do segundo disco, retirar 4 partes. Então, eu estou pegando um inteiro, 6 em 6 partes, mais 4 partes do segundo inteiro, mais 4 sobre 6. Uma vez que as frações aqui tenham o mesmo denominador, para somá-las, basta fazer o seguinte: repete-se o denominador e soma-se os numeradores. 6 mais 4 igual a 10, ou seja, 10/6 do todo. Mais um exemplo, 10/7. Qual o significado de 10/7? Toma-se 2 inteiros, divide-se cada um em 7 partes iguais. Depois, retiramos 7 partes, ou seja, 7 em 7 vai me dar um inteiro. E depois tomamos mais 3 partes do segundo inteiro. Então, teremos 7/7 mais 3 sobre 7. Fazendo a soma, obtemos 10/7.
Com relação à leitura, dizemos o seguinte: quando os denominadores forem maiores que 10 e diferentes dos múltiplos de 10, como 100, 1000 e assim por diante, a fração será lida da seguinte maneira: o nome do numerador, seguido do nome do denominador, e em seguida a palavra avos. Vamos ver aqui um exemplo. 2 sobre 15. Então, nós leremos como 2 quinzeavos. 5 sobre 186. Vamos ler como 5 186avos. 13 sobre 19, 13 19avos. No caso de a fração terminar, de o denominador ser 100, então leremos como centésimos. Se for 1000, leremos como milésimos. Terminando, ficam aqui alguns testes para vocês escreverem os significados das frações. Então, eu tenho aqui a fração 3 oitavo, 12 nonos, 5 16 avos e 11 sobre 4. As respostas estão a seguir. E é isto, pessoal.